para falar um pouquinho mais sobre essa decisão da Organização Mundial da Saúde, né, tirando a Covid como uma emergência global, a gente está na ponta da linha com o Dr. Jean Gorenstein. Dr. Jean, que durante muito tempo foi colunista aqui na Band News FM, é médico infectologista, e depois acabou caindo um degrau, né? Virou secretário de saúde de São Paulo, abandonou a gente aqui na Band News, mas a gente entendeu a época. O Dr. Jean, uma brincadeira, é claro, foi um dos principais personagens nessa tentativa de evitar um mal maior envolvendo a Covid-19, um dos responsáveis por trazer vacinas ao Brasil. Doutor Jean, muito obrigado por atender aqui a Band News FM. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que representa essa decisão da OMS na prática, né? A gente já tinha visto, depois da vacina, uma queda significativa nos casos de mortes e tudo mais, mas o que esse anúncio de hoje da OMS representa? Doutor Jean, bom falar com o senhor novamente. Bom dia, Barão. É um prazer estar falando com você e com todos os ouvintes da Band News FM. Essa é uma notícia muito boa, muito positiva, que mostra exatamente que aquela grande emergência que comprometia todo o planeta passou a cair de degrau. Ou seja, nós temos ainda uma pandemia, nós temos ainda vários países ainda tendo e enfrentando a Covid como um grande problema, especialmente países da África e países da Ásia, mas sem dúvida alguma a vacina, ela trouxe uma caracterização, uma condição de proteção à população no mundo, fazendo então com que hoje todos aqueles esforços concentrados para desencadear ações de proteção à vida pudessem então retroceder, mas sem que isso diga, olha, acabou, não existe mais a Covid. Não é uma verdade. Aquela sensação de emergência, de que nós precisássemos focar todos os esforços para a pandemia, hoje inexiste, não só no Brasil. No Brasil foi decretado a queda dessa emergência em abril de 2022, mas felizmente no mundo, nesse momento, num processo que também foi muito lento, mas de toda forma a Organização Mundial de Saúde tem que manter a atenção e a vigilância para aqueles países que, infelizmente, a vacinação ainda é baixa. Sim. Doutor, agora a Roberta falando contigo. A pandemia da Covid acabou, mas a doença não. Acho que esse é o alerta. Mas essa decisão não alterou o título de pandemia de Covid-19. Isso deve acontecer já nas próximas semanas, doutor? Na verdade, toda vez que você consagra uma titulação de pandemia, você consagra a existência de uma doença em vários continentes. Uma doença infecciosa em vários continentes. E isso, na verdade, nós vamos ter que conviver com o Covid, assim como desde 2009 nós passamos a viver e conviver com o H1N1, que é o vírus da gripe, que passou a ser contemplado na vacina. E foi graças a isso que passou a existir uma redução de casos graves, internações de unidades de terapia intensiva e mortes. Então, muito possivelmente, à medida que se arrefece esses números de casos e nós passamos a ter o que nós chamamos uma endemia, que são áreas que podem ainda manter a circulação de vírus, como no próprio nosso estado, nosso país, mas não obrigatoriamente se consagrando como uma pandemia com uma transmissão extremamente elevada, com complicações na saúde. Doutor Jean, você falou da vacina e do H1N1, né? A gente tem essas vacinas sazonais de gripe todos os anos. Com a Covid-19, o senhor trouxe lá atrás, né, as primeiras vacinas para o Brasil. Vai ser isso também? Ou seja, todo ano vai ter que tomar uma vacina de Covid por causa das mudanças do vírus? O senhor acha que isso aqui vai ser algo eterno, assim, na verdade? Olha, é importante lembrar que o nosso grande exemplo de ações que foram tomadas durante a Covid, inclusive a própria vacina, eles se espelhavam em outros vírus respiratórios, como o vírus da gripe, do H1N1.
ele foi exatamente uma grande experiência que nós tivemos em 2009, que fez com que nós pudéssemos replicar aqui na pandemia. E foi exatamente isso que permitiu nós retornarmos à nossa vida normal, não é nem ao nosso novo normal, nós voltamos à nossa normalidade com a imunização. E nós já dizíamos lá atrás, Barão e Roberta, que seria necessário que fossem feitas doses de reforço para manter a imunidade. Nós já vimos, com a ocorrência da Ômicron, a necessidade de uma adequação da vacina, e um grande exemplo é a vacina bivalente que está aí, que ela tem tanto o vírus, que é aquele vírus nativo lá de Wuhan, como também fragmentos da própria Ômicron, dando uma proteção maior, reforçando a proteção através da elevação dos anticorpos. Então, sem dúvida alguma, as vacinas elas vão ter que ser avaliadas para reforços possivelmente anuais, seja com a mesma vacina disponível ou com adequação de inserção de novas cepas. Então, só para você ter uma ideia, nós temos a vacina da gripe e hoje ela contempla um número de vírus, 3 ou 4 tipos de vírus, dependendo aonde ela for adquirida, seja no setor público ou no privado, mostrando que inserir mais vírus, cepas novas que vão surgir, e vão surgir à medida que nós temos, como disse, países que vacinam pouco, que a circulação do vírus é maior, portanto maior a chance de termos novas cepas, variantes. Então, sem dúvida alguma, atualizar as vacinas, tanto pelos laboratórios como para a própria administração, para a população, vai ser fundamental. Doutor, para você que acompanhou tão de perto, né, os casos de coronavírus no começo nos hospitais, foi secretário aqui de saúde em São Paulo, viu o desespero das pessoas, a falta de máscaras no começo, a dificuldade também para usar máscara, as mortes e tudo mais. Qual que foi o sentimento hoje, quando viu essa notícia pela Organização Mundial da Saúde? O sentimento é de que todos nós, independente da nossa população, a todos os meios de comunicação que trabalharam com notícias verdadeiras, os laboratórios que se empenharam para fazer o seu melhor, os hospitais com todo o seu corpo clínico, médicos, enfermeiros, paramédicos, mostrando, e não só no país, mas no mundo, que realmente nós cumprimos um grande papel, um papel de atuação contra uma emergência sanitária jamais vista na nossa época aí de vida. Quer dizer, a última grande pandemia nessas proporções em termos de mortalidade há 100 anos atrás. Quer dizer, na nossa geração não viu isso. Então isso foi extremamente marcante, mas nós de forma muito conjunta e orquestrada, a despeito daquilo que a gente ouvia das fake news, tentando levar a população a desacreditar na vacina, hoje o sucesso da vacinação e mostrando claramente que a nossa vida normal se deve à vacinação, se deve a todo esse equiparo com a população, aceitando que essa seria a única forma de se proteger. Um momento importante, né? Um momento que o fim, talvez, de um ciclo, né? A gente já tinha visto isso mais ou menos na prática, com aquelas obrigatoriedades todas caindo, utilização de máscara. Aqui na semana que vem, nos Estados Unidos, não vai mais precisar turista mostrar a carteirinha de vacinação, ou seja, as coisas já pareciam estar nos trilhos, mas agora tem essa chancela oficial da Organização Mundial da Saúde. Eu quero agradecer demais a participação do Dr. Jean Gorenstein, abrindo aqui o nosso Band News Station hoje com essa notícia do dia. A determinação da OMS não é mais emergencial, a emergência global referente à Covid. Dr. Jean, bom falar contigo, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, Dr. Jean. Barão, muito obrigado. Roberta, muito obrigado. E eu confesso a vocês que, além dessa alegria, me bateu. Eu vou contar uma coisa muito rápida. Quando eu fui convidado pelo João Dória para assumir a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo,
Um dos pedidos dele, ele falou, você mantenha sob sigilo total. E olha, isso é um cargo de confiança, não pode vazar essa informação. E eu digo para você, eu estava às 11h30 da manhã, Roberta, dentro do Palácio, já para, nos próximos minutos, eu assumiria o posto da secretaria. E eu não pude dividir, nem com os ouvintes, mas especialmente com o meu amigo Barão, no qual eu aproveito esse momento para pedir desculpas, porque eu tive que manter o meu sigilo. Eu acabei de estar ao vivo no programa, entrei no Palácio 10 minutos depois, o governador anunciou o novo secretário. Então, aproveito em público a pedir desculpas por aquela posição que tomei naquele momento, viu? Não tem que pedir desculpas, não, que é isso. Foi um momento que o senhor ajudou muita gente de São Paulo e do Brasil, né? A gente sabe de todos os desafios. Acho que talvez foi o período mais complicado da história para qualquer um que trabalha no setor de saúde. Então não tem nada que pedir desculpa. Foi uma queda na carreira do senhor sair da Band News, assumir a Secretaria de Saúde, isso é um fato. Doutor Jean, grande abraço, até a próxima, doutor Jean. Olha, um grande abraço, novamente, muito obrigado a você e a todos. Muito obrigado. Valeu, doutor. Beijão.